Salve, salve galera! Eu sou Ricardo Vassosa, aqui na disciplina de simulação gerencial. Tamo junto. Esse aqui é a aula 3, certo? Da disciplina. Então, o que a gente vai ver aí, o que a gente vai estudar? Se liga aí para fazer uma avaliação tranquila e obter mais e elevar mais seu nível de conhecimento. Vamos nessa? Qual o conteúdo de agora? Então, a gente vai falar rapidamente das 10 habilidades para 2020 que foram expostas no Fórum Econômico Mundial, certo? Já que a gente está falando também de inovação, nosso horizonte de trabalho é inovação, então a gente precisa também entender um pouquinho sobre que tipo de habilidades eu preciso ter. E aí a gente vai falar sobre Design Thinking, o que é, o que não é e os 5 passos, de uma maneira bem resumida. E também falar sobre Storytelling, estudo de caso, né? Eu vou passar aí um videozinho para que você possa ter uma ideia melhor. Definir o que é Storytelling e quais são os benefícios para a empresa. Beleza? Então, primeiro tópico aí, 10 habilidades para 2020. Essas habilidades, elas são geralmente alternadas, certo? Sempre é uma proposta um pouquinho diferente. Tem, teoricamente, isso aí é um ranking, as 10 habilidades, né, mais importantes. E aí, no Fórum Econômico Mundial, né, se colocou essas habilidades aí como algo necessário para o ano de 2020. E é possível que próximos anos também isso aí tenha que mudar, especialmente após a situação vivida de coronavírus, isolamento social, beleza? Tá aí para você de uma forma bastante objetiva, lembrando, esse material dessa videoaula tá resumido, beleza? Se você pegar o material de slide, vai estar um pouco mais detalhado, certo? Porque esse objetivo aqui dessa videoaula é para que você possa ter um complemento em relação àquilo que eu estou conversando, né, aquilo que eu já expliquei a partir dos slides, certo? Então, o slide às vezes tem um material um pouco mais detalhado, tem outras informações, tudo para poder complementar seu estudo e a sua formação, beleza? A gente tem aí resolução de problemas complexos, certo? É uma capacidade que a gente precisa ter, né? Até porque se você já assistiu Habilidades para o Futuro com o Murilo Gun, quem é meu aluno sabe que eu passei esse vídeo aí, a gente está em uma realidade complexa. Então a gente precisa ter a habilidade de resolver problemas complexos sem letras e sílabas. Pensamento crítico é um outro ponto, né? Pensamento crítico com base em informação. Então, nesse mar de desinformação, nós precisamos ter informação e informação de qualidade, certo? Criatividade, então estou batendo muito na tecla aí, certo? Tanto é que a nossa próxima videoaula, né, a essência vai ser criatividade. Gestão de pessoas, hoje a gente não consegue fazer nada se a gente não pensar nas pessoas, certo? Não imaginar as pessoas. Coordenação com os outros está muito ligado à gestão de pessoas, né? Essa identidade, esse movimento junto com outras pessoas. Inteligência emocional, né? Você administrar suas emoções, não só em momentos de tranquilidade, especialmente, ou mais especialmente, em momentos de crise. Né? Até a própria palavra crise, se você tira o S aí da situação, fica CRI. Não é fácil, mas é necessário. Julgamento e tomada de decisões, certo? Então, bons administradores, bons gestores precisam saber julgar, julgar não na base do achismo, mas com base em informação, como coloquei já, e consequentemente isso vai repercutir em boas tomadas de decisões, certo? Eu só posso opinar naquilo que eu conheço, né? E se eu não conheço, eu me aproximar de pessoas que realmente possam me ajudar. Se eu não conheço um assunto, eu sou formado em administração e RH.
não conheço nada de medicina, não conheço nada de engenharia. Se eu não tiver com pessoas para me dar consultoria sobre essas áreas, não vou poder opinar. Certo? Então, esse julgamento parte também dessa reflexão. Né? Que tipo de opinião, de tomada de decisão vou fazer. Orientação de serviço. Existe um foco cada vez mais na qualidade do serviço hoje. Negociação é a nona característica. Então, é uma habilidade onde se deve ser estabelecida a relação ganha-ganha, ganha o cliente e ganha a empresa, e flexibilidade cognitiva, certo? Por si só, flexibilidade é algo necessário, flexibilidade cognitiva, você não está preso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, certo? E a gente precisa de adaptabilidade. Então, dentro desse processo de adaptabilidade, né, a gente vai direcionar agora, a partir dessas 10 características que estão aqui, certo? Para você. A gente vai imergir agora em dois conceitos, e o primeiro deles é Design Thinking, certo? Já ouviu falar o que é Design Thinking? Sim? Não? Então deixa eu esclarecer o que é e o que não é, certo? Pelo que eu li até o presente momento, eu tenho para mim que Design Thinking não é uma metodologia, certo? Por que não é uma metodologia? A ideia de um método, palavra em latim, que quer dizer caminho através do qual, um método ele tem uma sequência aí. Geralmente o método tende a fazer com que você tenha o mesmo resultado, todas as vezes. É como você fazer uma receita de bolo e toda vez que você faz aquela receita, o resultado vai ser o mesmo. A diferença é que o bolo pode estar menos ou mais gostoso, mas o bolo está ali. Certo? Você sabe que levou todos os ingredientes e papapá. Eu gosto muito de um bolo chamado bolo de neve. Um bolo branco com raspa de limão. Eu sei qual é o resultado do bolo. Então, ele segue um método. Né? Acrescentar, né, os ingredientes, bater, assar, pronto, o resultado sempre é o mesmo. Design Thinking está mais para uma abordagem, ou seja, eu tenho um caminho, uma orientação, mas aquilo ali não é garantia de todas as vezes eu conseguir o mesmo resultado, até porque nós vamos enfrentar problemas que são diferentes. Então, lógico que eu preciso, ao invés de ter um método, eu preciso ter uma abordagem. Algo que me aponte uma direção, mas que para chegar naquela direção lá, descobrir o que é que tem ou até o que é que não tem, eu preciso partir para a execução. Certo? Então, o Design Thinking está mais para uma abordagem, numa perspectiva, porque não é garantia da gente conseguir o resultado que a gente almeja ou até o mesmo resultado todas as vezes que a gente desenvolve a aplicação do Design Thinking. Beleza? Então, só para ter claro aí nessa mente aí, na sua mente, por que eu quis propor essa reflexão antes da gente começar inicialmente a falar sobre Design Thinking. Beleza? Então vamos seguir. Direto ao ponto, vamos nessa. Direto ao ponto, senhoritas e senhores, o que é Design Thinking? Design Thinking, como indica o nome, é uma forma de abordagem tomada do campo do design e adaptada para as empresas e corporações. Certo? Nesse mundo hoje que a gente vive em uma realidade complexa, a gente precisa entender como, né, as contribuições de outras áreas são importantes para nós. E essa contribuição do design é algo fundamental. Literalmente o termo significa pensamento do design ou pensar como designer. Então, senhoritas e senhores, vê que a essência da origem do Design Thinking parte da contribuição de outra área. Então, se você é de administração, que estiver me assistindo, show! Entenda aí que Design Thinking não veio da administração. E até porque a própria origem da administração ela sofreu positivamente, claro, com a influência de outras áreas, da engenharia, da psicologia, da biologia. Então, não é algo ruim,
né, contribuição de outras áreas, muito pelo contrário. O que isso quer dizer na prática? Segundo o livro Design Thinking Inovação em Negócios, pensar como design é abduzir. E eu procurei um pouco o significado dessa palavra, como é que eu vou traduzir abduzir, porque eu não sei você, mas eu já começo a imaginar extraterrestre, sabe aquela história. Abduzir é uma forma, uma tradução que eu pude colocar, uma compreensão talvez, que é uma forma pouco convencional de raciocínio, certo? É uma forma pouco convencional de raciocínio. E aí, nessa proposta de design, para além da estética dos produtos, porque muita gente associa o design com a forma da gente ver o produto, certo? A embalagem do produto, a maneira como a gente percebe o produto em si, produtos ou serviços. O design tem como proposta a promoção do bem-estar da saúde das pessoas. Então a gente está utilizando, está tendo entendimento, estou compartilhando com você um entendimento sobre design thinking, onde a essência dele é buscar o bem-estar das pessoas, certo? Do usuário. Então o foco em si são as pessoas. Por mais que eu queira inovar, por mais que eu queira resolver o problema, eu não consigo fazer isso sem pensar nas pessoas. Eu não consigo fazer isso sem pensar nas pessoas. Certo? Então, quando a gente começa a compreender uma outra lógica, a gente tem aí, ó, o processo consiste em tentar mapear e mesclar a experiência cultural, a visão de mundo e os processos inseridos na vida dos indivíduos, no intuito de obter uma visão mais completa. Então, eu e possivelmente outras pessoas que queiram utilizar a abordagem do design thinking, tem que pensar, ó, que tipo de experiência eu tenho e essas pessoas têm. Que tipo de visão de mundo? Quais são os processos que são inseridos na vida desses indivíduos? Para que a gente possa ter uma visão mais completa na hora de resolver problemas ou de propor soluções. E é dessa forma que a gente consegue melhor identificar as barreiras e gerar alternativas viáveis para que a gente possa superar essas barreiras. Não parte de premissas matemáticas, parte do levantamento das necessidades do consumidor. Trata-se de uma abordagem preponderantemente humana. Então não adianta pensar o design thinking, não adianta pensar em inovação. Eu acredito que não adianta pensar nada se a gente não pensar para quem que a gente está pensando isso. Por que ela pode ser utilizada. Né? Em qual área de negócio. Certo? E aí eu vou resumir para você como é que a gente pode compreender o design thinking de uma maneira em etapas. Mas como assim? Se tem etapas, não seria um método? Essas etapas elas não garantem que você vai ter um bom resultado. Certo? O que essas etapas fazem? Essas etapas basicamente ela te mostram, te dá um horizonte, ou seja, te dá uma forma de trabalhar. Para você aplicar o design thinking, o que é que você tem que fazer? Então se você parte da lógica de que as etapas elas não são um método, porque elas não garantem um resultado. Na verdade não garante resultado nenhum, vai depender do seu esforço junto com o esforço de outras pessoas. Esses passos estão mais para uma sugestão, né, de aplicação, de compreensão na prática do design thinking. Então, primeiramente, eu preciso entender o meu público. Quando eu entendo o meu público, eu começo a perceber o que de fato essas pessoas querem. Então, não é propor uma solução, não é gerar uma inovação baseada no que eu acredito, ou no que o grupo do qual eu estou fazendo parte e aplicando o design thinking acredita como ser algo que as pessoas vão comprar. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é o que as pessoas precisam. Então, mais uma vez, é uma abordagem humana. Segundo passo seria entender qual é a necessidade. É o quê? Para quê? Para qual área? Para resolver o quê? Para facilitar o quê na vida dessas pessoas? Então, a partir do momento que eu entendo o meu público, né,
entender qual o perfil, né, se tem geração aí no meio, tendo geração, qual o perfil de consumo. Beleza, eu vou entender qual é a necessidade desse meu cliente, para buscar agir a partir daí. Entendido meu público e qual a sua necessidade, eu vou para a terceira etapa, que é a etapa da ideação. Em inglês, brainstorm, ou na tradução, como está aí para você ver, tempestade de ideias. Se eu reconheço meu público, sei da sua necessidade, busco identificar a sua necessidade, agora eu vou ter ideias, vou fazer uma tempestade de ideias, um momento eu não vou colocar tudo que pode ser útil para atender essa necessidade do meu cliente. Certo? Então o brainstorm ele também segue algumas regras. Por exemplo, não se deve nem criticar nem elogiar uma ideia. Porque uma pessoa que tem uma ideia criticada, ela não vai estar confortável para dar outras ideias. É tipo, mais ou menos assim. Se não gostar da minha ideia, não vou dar mais ideia, não. E também não se deve elogiar uma ideia. Porque se você elogia uma ideia de uma outra pessoa, essa outra pessoa ela vai ficar feliz, talvez outras pessoas não. Ou gostaram tanto da ideia de fulano, eu também não vou dar a minha ideia. Que você não possa rir da ideia, né? Se a ideia é louca, sem sentido, é muito cara. A ideia é simplesmente, nesse momento da ideação, jogar as ideias, compartilhar as ideias. Geralmente sendo anotadas as ideias, né? Uma prática muito comum no design thinking é a utilização de post-its, para que você possa também identificar os post-its aí com uma ferramenta necessária para anotar as ideias, e depois todo mundo já deu todas as ideias, vamos para a filtragem. Que aí a partir dessas ideias a gente tem a prototipagem, certo? O protótipo, senhoritas e senhores, é um objeto ou um plano de ação. Então, os celulares que nós temos hoje no formato de smartphone, um dia com certeza foi uma ideia. Se um dia foi uma ideia, né, depois virou um protótipo que realmente foi lançado no mercado. Então, o protótipo pode ser um objeto que você queira criar para que as pessoas possam utilizar. Então, eu usei o exemplo do smartphone, mas qualquer objeto hoje que é lançado, é muito possível para ele ter uma chance maior de ser aceito no mercado, ele precisa surgir primeiramente como um protótipo. E o protótipo também pode ser um plano de ação. Então, algo que você queira aplicar, sei lá, uma metodologia, uma abordagem, alguma mudança dentro da empresa que não é necessariamente um objeto, mas pode virar um plano de ação. Por exemplo, você quer utilizar a metodologia do Design Thinking para a gestão da empresa, de todos os setores. E aí você pode fazer um protótipo primeiro, fazer isso no setor de RH, por exemplo. Você pode fazer isso no setor da logística e ver quais são os resultados disso para as pessoas, e uma vez que o protótipo funcionou, faz ajustes e aplica para toda a empresa, se for o caso. Então, a quarta etapa, o protótipo, tem como objetivo a gente entender que o protótipo é um esboço inicial de algo que a gente quer realmente buscar a validação, buscar o reconhecimento. E isso pode ser um objeto ou pode ser um plano de ação. Quinta e última etapa é o teste, certo? O teste é realmente um momento onde você vai, depois de todo esse percurso percorrido, como você agora vai verificar se precisa de ajustes ou não. Porque depois que você faz um protótipo, monta um protótipo de um objeto e de um plano de ação e vai testar, é para saber se precisa de ajustes, se vai ser aceito, se não for aceito, o que a gente pode melhorar. Então o teste serve para isso, certo? Buscar melhorias, buscar ajustes para que quando o produto ou a ação ela for de fato lançada, que possa ter um alto grau de sucesso e não de fracasso. Beleza? Então é um pouco que eu posso compartilhar com você sobre Design Thinking. Então,
mudando um pouco de assunto, a gente vai agora, senhorita e senhor que me assiste, abordar um pouquinho sobre storytelling. E aí, primeiramente, eu deixo para você essa pergunta. Como cativar clientes com acesso de informação? Né? Que hoje existem dados que comprovam que em um ano nós vemos mais propaganda, né, do que nossos avós, nossos bisavós, eu posso até dizer assim, viram em toda a vida deles. Então a gente está sendo constantemente bombardeados por informação. Mas como é que eu vou cativar meu cliente nesse mar de informação? E eu posso dizer, em certa medida, nesse mar de desinformação. E é para que você possa entender um pouquinho como é que a gente vai seguir aqui falando sobre storytelling. Gostaria de passar um videozinho curto para você, certo? Uma ação da Allianz Seguros. Segura aí. Je suis Eric Comas, ex-pilote de Formule 1. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Ayrton Senna qui m'a sauvé la vie. En 1992, au Grand Prix de Belgique, je suis impliqué dans un accident pendant les essais libres. J'étais inconscient. Ayrton Senna s'est arrêté. Il a abandonné sa voiture, se précipitant vers la mienne pour éteindre le moteur et éviter un risque d'explosion. À ce moment-là, Ayrton Senna m'a sauvé la vie. Ayrton, encore une fois, merci. Tu seras toujours parmi nous. E aí? É uma história sensacional, né? Vencer faz um campeão. Mas o que é que torna um herói? Então, senhoritas e senhores, você não vê preço, você não vê divulgação de nenhum tipo de produto. Quando a gente fala de storytelling, para entender, de fato, a gente precisa olhar o que a empresa quer criar. Eu acredito que toda empresa quer criar um vínculo com o cliente, né? Porque a gente não consegue vender se a gente não criar um vínculo hoje. Então o storytelling é uma ferramenta utilizada aí do marketing, que a gente também pega muito do marketing. Ela surgiu vinda do design, mas hoje a gente tem uma inserção muito do storytelling a partir do marketing digital, certo? E aí eu quero explicar para você por que eu coloquei esse contexto da Allianz Seguros, né, junto com a imagem do Ayrton Senna, para você poder entender um pouquinho melhor. Storytelling é a capacidade de contar histórias de maneira relevante. Então, essa história do Senna e tantas outras, e de tantos outros de tantas outras pessoas que são envolvidas com esporte, são histórias relevantes. E muita gente tem histórias aí sensacionais. Sejam histórias antes do momento de entrar no esporte e histórias também durante o esporte. Então, a partir do momento que eu passo o vídeo e coloco essa definição, você consegue entender melhor. Storytelling é a capacidade de contar histórias de maneira relevante. Quando eu entendo isso, eu começo a compreender melhor por que está surgindo cada vez mais vídeos de empresas com essa pegada, com esse estilo. Porque as empresas, elas entendem, se não criar um vínculo com o cliente não vai comprar o produto. Eu não posso simplesmente, lembra da propaganda do batom,
compre batom, compre batom. Tá, as crianças ali ouvindo aquilo ali, é batom, batom, batom garoto, né, o chocolate. Então eu não posso colocar uma abordagem dessa. Talvez seja até o marketing de guerrilha, marketing provocativo, né? Mas como de maneira sutil, inteligente, eu posso utilizar, como está aqui para você, utilizar recursos visuais para, junto com as palavras, criar uma história, apresentar uma história relevante. Como é que eu posso fazer isso? Tem inúmeros casos. Eu tenho vídeos da Natura, do Boticário, da Spoleto, gente da Coca-Cola. São vídeos que não estão sendo divulgados num produto. Divulgado assim, que eu falo, divulgado no intuito de convencer o cliente a comprar. Mas existe uma divulgação sutil, certo? Mas o que a empresa quer é mostrar que tipo de história, contar uma história para que a gente se sinta envolvido no seu contexto. A partir daí a gente cria um vínculo e a gente começa a entender melhor a empresa. Obviamente isso leva e acarreta no consumo. O storytelling ele não ajuda diretamente a empresa, é uma ferramenta de criação de vínculo, poderia dizer assim. É um método que promove o seu negócio sem que haja necessidade de fazer uma venda direta. Em outras palavras, o storytelling tem caráter muito mais persuasivo de convencer do que invasivo, né? Como a propaganda do batom garoto tinha antigamente, certo? E quais são os elementos de uma boa história, certo? Para que eu possa trabalhar o storytelling, né, de maneira relevante, ou seja, se o storytelling é contação de histórias, como a gente viu, né, a Aliança Seguros resgatando a história onde o Ayrton Senna parou o carro para ajudar o piloto, né, adversário e não inimigo, porque existe diferença de significado. Inimigo realmente é coisa de guerra, vida e morte. Adversário, a gente só está em lados opostos. Então, todo aquele contexto ali é uma história. Quais são os elementos de uma história? Então, primeiramente, né, eu acredito que não tem nem primeiro nem segundo, mas é uma correlação entre esses fatores que estão aqui. Beleza? O vocabulário. Eu preciso entender para quem que eu estou fazendo, contando essa história. Né? Tem tipos e tipos. Se você vai contar uma história, por exemplo, para um público de crianças, seu vocabulário tem que ser um. Se esse vocabulário já é para adultos, o vocabulário tem que ser outro. Então eu preciso adequar o meu vocabulário ao meu público, para eu ser mais assertivo, ser mais direcionado e bem direcionado para o sucesso. Personagens. Os personagens têm que representar anseios, dores e a realidade de alguém, de algum contexto, em algum momento. Então tem um vídeo da Johnson & Johnson que é maravilhoso, que é, se você quiser procurar no YouTube, A Mãe de 1000 Filhos. É a história de uma enfermeira que ela optou não ter filhos biológicos, mas ajudou no nascimento de várias e várias crianças. E a Johnson & Johnson, né, sabiamente foi contar a história dessa mulher, né, sendo enfermeira de crianças. Tem um momento, obviamente, que aparece lá quando a enfermeira vai dar banho, né, dá banho com sabonete da Johnson & Johnson, sabonete líquido, e depois no final todas as crianças, todas não, né, algumas crianças que ela ajudou a nascer vão se reencontrar com ela, né, depois de grandes. Então, que tipo de personagem representa anseios, dores, que vive uma realidade que pode ser uma realidade de muita gente? Consequentemente, esse momento de você sentir o que o outro está sentindo, a empatia, né, também ela é criada a partir de uma história, né, do storytelling. O enredo ele precisa ser provocativo e inteligente para prender realmente o provável cliente, espectador, certo? Tem um da Coca-Cola que são quase 7 minutos, mas se você começa a ver, você quer ver como é que aquele vídeo ali vai terminar. Né, que dois adolescentes, né, amigos, só que um deles é gay, só que um deles tem dúvida, mas
não sabe direito. E aí o enredo é inteligente e é provocativo nesse sentido, para mostrar que eu posso ser amigo independente da sexualidade de outras pessoas. Sexualidade não é empecilho para amizade, seja de homem com homem, de mulher com mulher, enfim, certo? Então o enredo ele precisa ser inteligente e ser provocativo. E eu preciso também ter um suporte visual. Essa videoaula, eu poderia muito simplesmente colocar a imagem que você está vendo agora, com os 4 elementos aí, e não colocar, por exemplo, o quadradinho aí que você está vendo com a minha imagem. Mas eu acredito que isso também é importante. Então isso é um apoio visual legal. Então quando eu quebro também a apresentação para inserir um outro vídeo dentro do vídeo, é para que você entenda, para além da minha explicação visual, da imagem que está aparecendo aqui com o assunto que eu estou conversando com você. Então, imagens, ilustrações, vídeos e similares dão suporte à história muitas vezes, certo? E compreenda também a importância disso aí. O que é que uma boa contação de histórias pode trazer para uma empresa? Benefícios. Vamos lá, a gente já começar a concluir. Aumenta o tráfego no blog, no site da empresa. As pessoas querem saber mais sobre aquele produto, sobre a empresa, mesmo que aquele produto ele apareça sutilmente. Aumenta o engajamento nas redes sociais. Contribui no processo de vendas. Olha que eu estou falando de contribui para vendas. Contribui no processo de vendas. A partir do momento que eu vejo alguma empresa contando alguma história, eu tendo a assimilar aquela empresa de uma maneira mais positiva, consequentemente isso me leva, em algum momento, em algum grau, consumir dessa empresa, consumir até mais dessa empresa. Contribui para fidelizar o cliente. Então hoje atrair é fácil, você atrai com uma promoção, você atrai dando desconto, mas fidelizar exige um trabalho maior e contínuo. Storytelling cria autoridade para a empresa, então um repertório, uma reputação positiva. Contribui para direcionar o foco. O foco é em quê? Em uma empresa de valores. Quais são esses valores? Tais e tais e tais. Se você se identifica com os valores que a empresa passou através dessa história, lembra aí do vídeo aí da Aliança Seguros, contando a história do Ayrton Senna. Se você se identifica com o personagem, o Ayrton, você com certeza você vai ter simpatia, obviamente, por ele e por todo o contexto que a empresa está criando. Logo, você pode direcionar seu foco para, se você em algum momento quiser procurar alguma empresa de seguros, a Allianz possivelmente seja a sua escolha. E também para pessoas que querem ser professores, ser palestrantes, o storytelling ajuda a ensinar e criar exemplos com mais facilidade. Você aguça a imaginação do seu público a partir do momento que você não só apresenta a história, mas também apresenta um conceito, mas também apresenta uma história. Então, eu geralmente, quando eu estou apresentando um conceito, quando tem uma história referente a isso, fica claro às vezes para a pessoa, mais claro ainda quando eu uso uma coisa que eu vivi ou que eu ouvi. Então saiba também entender a importância disso aí. Beleza? Então, senhoritas e senhores, para concluir, como já tinha falado aí para você, o storytelling é muito utilizado no marketing e na publicidade. A ferramenta se destaca pela capacidade de estreitar a relação entre a marca e seu consumidor final. É um ótimo aliado para compartilhar ideias, conhecimentos e demais interesses de uma narrativa. Então, quando a gente pensa o storytelling, a gente pensa como eu posso estreitar a relação entre uma marca e o meu cliente, ou até um possível cliente que esteja consumindo um produto ou serviço de uma outra empresa, mas a partir do momento que ele vê aquilo que eu estou contando, aquela ação, aquele storytelling que eu criei, possa ser que eu possa atrair e fidelizar o cliente para a minha marca. Certo?
Então essa videoaula ela se constitui nesses 3 pontos que eu apresentei. Primeiramente, as características, as habilidades dialogadas ou debatidas, apresentadas no Fórum Econômico Mundial para o ano de 2020. A gente também tem o conteúdo de Design Thinking e finalizando agora com Storytelling, certo? Todas as aulas a gente termina com uma frase do dia. Eu gostaria de terminar com essa frase, né, que talvez eu já tinha colocado, mas segue para a gente poder ter uma inspiração, porque falar de habilidades necessárias para os profissionais de hoje, porque falar sobre Design Thinking e sobre Storytelling. Então essa frase aí talvez dê um panorama, né, um pouquinho aí também disso. Para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. Deve ser a única coisa permanente. Certo? Se você quer buscar excelência, inovação é imperativo, é fundamental. Certo? Tom Peters, né, é quem propôs essa frase aí. Então, no mais, gratidão por você estar assistindo até o final agora, certo? Espero ter ajudado com essa videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição. No mais, paz e bem e até uma próxima videoaula. Até mais!